3 semanas antes de sua tia falecer, Fernanda Albuquerque chegou a casa 1 hora mais cedo do que o planejado. O que ela viu naquele quarto mudou tudo o que ela acreditava saber sobre o amor. Mas, primeiro você precisa entender quem era Fernanda. 47 anos, CEO dos Hotéis Magnólia, uma rede de 12 hotéis boutique, que faturava 340 milhões de reais por ano. Usava tailleurs de estilista, que custavam mais que o salário mensal de sua empregada doméstica. Dirigia uma BMW Série 7 preta, que brilhava como um espelho sob o sol dos jardins. E visitava sua tia Benedita, exatamente 20 minutos por semana. Aos domingos, às 11 da manhã, nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos, porque Fernanda Albuquerque sabia administrar seu tempo. 168 horas na semana, 20 minutos para a tia Benedita, o resto para construir um império. Se você alguma vez sentiu que o tempo escorre pelos seus dedos, que as pessoas que você ama merecem mais, mas sua agenda diz que não, então você sabe exatamente quem era Fernanda. Mas ela não sabia quem era sua tia. Já não sabia mais. Benedita Albuquerque, 68 anos, câncer pancreático em fase 4. Os médicos tinham dito 3 meses em maio. Agora era agosto. Cada dia era emprestado. Cada respiração. Um presente que ninguém pediu, mas todos temiam perder. Mas aqui está o que Fernanda nunca soube. Benedita nem sempre foi essa mulher frágil, de 48 quilos, que já não se levantava da cama. Houve um tempo em que Benedita Albuquerque fazia 1000 pessoas conterem o alento, só com um movimento seu. Bailarina principal do Balé da Ópera durante 22 anos. Dom Quixote, o Quebra-Nozes, Copélia, ovacionada de pé no Teatro Municipal, no Palácio das Artes, até no Teatro Amazonas. E seu cabelo, Deus, seu cabelo, preto como asa de corvo, longo até a cintura, trançava-o em coques elaborados que pareciam esculturas. Passava 1 hora toda manhã só penteando-o, porque Benedita Albuquerque havia construído sua identidade sobre 2 coisas: a graça de seu corpo e a beleza de seu rosto, até que o câncer lhe tirou ambas. Perdeu 18 quilos em 3 meses. Seu corpo, que havia dominado o palco com a precisão de um relógio suíço, agora tremia só para tomar um copo de água. Seu cabelo começou a cair em mechas, primeiro poucas, depois mais. Depois, havia travesseiros cheios toda manhã. E uma noite, sozinha em seu quarto, Benedita quebrou o espelho de mão que havia usado durante 40 anos. Estrelou-o contra a parede, porque já não suportava ver no que havia se transformado. Fernanda nunca soube disso, porque Fernanda só vinha 20 minutos aos domingos. Mas aqui vem a reviravolta que ninguém esperava. E é neste momento, 10% dentro desta história, que você tem que prestar atenção, porque o que vem depois, você não espera. 3 meses antes daquela manhã de agosto, Fernanda havia contratado uma empregada doméstica, Adelaide Souza. Todo mundo a chamava de Delaide. 52 anos, rosto cansado, mas olhos amáveis. Sempre vestia uniforme azul marinho, com avental branco imaculado. Chegava às 6 da manhã, saía às 6 da tarde, limpava, cozinhava, organizava, eficiente, silenciosa, perfeita. Fernanda havia entrevistado 12 candidatas. Delaide foi a única que não fez perguntas sobre salário. Só perguntou uma coisa: sua tia, Dona Benedita, quanto tempo lhe resta? 2 a 4 semanas, havia dito Fernanda, repetindo as palavras do doutor, como se fossem a previsão do tempo. Delaide havia assentido. Muito bem, eu me encarrego. E Fernanda, aliviada de poder delegar mais um fardo, havia dito que sim, mas não sabia o que significava encarregar-se para Delaide. Nos primeiros 2 meses,
Delaide fazia exatamente o esperado. Limpava a casa de 5 quartos de cima a baixo. Preparava comidas leves para Benedita, caldo de galinha, purê de maçã, chá de camomila, troca as lençóis, organizava as medicações, 11 comprimidos pela manhã, 8 à tarde, adesivos de fentanil a cada 72 horas para a dor, eficiente, silenciosa, perfeita. Mas havia algo que Fernanda começou a notar, pequenas coisas, detalhes que não se encaixavam. Se esta história está mexendo algo aí dentro, algo que você não sabia que ainda podia sentir, então fique, porque o que vem é a parte que vai te arrasar. Um domingo, Fernanda chegou às 11 em ponto como sempre. Entrou no quarto de Benedita. Sua tia estava acordada, olhando para o teto, mas havia algo diferente. O quarto cheirava a lavanda, não ao cheiro medicinal de hospital, que havia dominado esses últimos meses, não a desinfetante ou a doença, a lavanda fresca, como se alguém tivesse trazido um jardim para dentro. E havia música, suave, tão baixa que quase não se ouvia, mas era Villa Lobos. O mesmo balé que Benedita havia dançado 40 vezes em sua carreira. Quem colocou isso? Havia perguntado Fernanda. Benedita só moveu os olhos para a porta. Delaide, havia sussurrado. Fernanda não deu importância. Talvez Delaide tivesse encontrado algum disco velho. Talvez fosse coincidência. Mas 2 semanas depois, Fernanda notou algo mais. Benedita estava pedindo menos morfina. A enfermeira da noite havia ligado, confusa. Dona Benedita antes pedia morfina a cada 3 horas por causa da dor. Agora só pede a cada 6. Pelas manhãs quase não pede nada. Mudou alguma coisa. Fernanda não sabia. Ligou para o doutor. O doutor também não sabia. Câncer pancreático em fase 4 não melhora. Só piora. Mas os números não mentiam. Benedita estava usando 40% menos analgésicos que no mês anterior. E dormia melhor. As enfermeiras noturnas reportavam que Benedita dormia períodos de 4 ou 5 horas seguidas, algo que não acontecia há meses. O que estava acontecendo? Fernanda decidiu averiguar. E aqui, 15% dentro desta história, é onde você tem que tomar uma decisão se esta história está tocando sua alma, se sente que há algo aqui que você precisa escutar até o final. Considere apoiar este trabalho, porque histórias como esta não se contam sozinhas. Alguém tem que decidir que vale a pena o tempo. E se você sente que vale a pena, demonstre. Supertanks está aí por uma razão. Uma terça-feira pela manhã, Fernanda cancelou sua reunião das 9. Algo que nunca fazia. Dirigiu-se para a casa dos Jardins, onde vivia Benedita. Chegou às 7 da manhã. Em vez de seu domingo habitual às 11, e o que viu quando entrou, a deixou completamente quieta. A sala estava impecável como sempre, mas havia flores frescas no vaso da entrada, gardênias, as favoritas de Benedita quando dançava. Fernanda não as havia comprado, nem sequer sabia onde consegui-las, e podia ouvir vozes, muito suaves, do quarto de Benedita. Fernanda subiu as escadas sem fazer ruído. Não queria interromper, só queria entender. A porta estava entreaberta. Espiou apenas. E o que viu lhe gelou o sangue. Delaide estava sentada na beira da cama, mas ela não estava limpando. Não estava organizando remédios. Não estava fazendo nada que uma empregada doméstica faz. Ela estava lendo, em voz alta, um livro velho, de capas gastas, e tia Benedita estava acordada, olhando para ela, com uma expressão que Fernanda não via há meses. Paz. Delaide lia devagar, com cuidado, como se cada palavra importasse, como se tivesse todo o tempo do mundo. E entre os parágrafos, ela parava, perguntava para Benedita: quer que eu continue? Ou prefere que a gente pare por aqui? E Benedita, com aquela voz tão fraca que quase não saía, sussurrava:
Continue, por favor, continue. Fernanda ficou ali, congelada no corredor, vendo sua empregada doméstica fazer algo que ela, com todos os seus milhões, nunca tinha feito. Dar tempo à sua tia. Não 20 minutos medidos com cronômetro. Não uma visita obrigatória entre reuniões e ligações. Tempo real, atenção completa, presença. E naquele momento, Fernanda sentiu algo que não sentia há anos. Vergonha. Porque uma mulher a quem pagava R$ 8.000 por mês conhecia sua tia melhor que ela. Mas aqui está o que Fernanda ainda não sabia. E o que você também não sabe ainda. Aquela cena de leitura não era tudo, nem sequer era o mais importante, porque o que Adelaide estava fazendo todas as manhãs, 1 hora antes de começar seu turno oficial, 1 hora que não era paga, era algo que ia destruir tudo o que Fernanda acreditava sobre amor, dever e dignidade. Mas para entender isso, você precisa saber quem realmente era Adelaide. Adelaide Souza, 52 anos, mãe de 3 filhos já adultos, viúva há 12 anos, morava em Guarulhos, num apartamento de 2 quartos que dividia com a filha mais nova e 2 netos. Mas isso era agora. Antes, Adelaide havia sido outra pessoa. Durante 15 anos, Adelaide havia sido enfermeira auxiliar no Hospital das Clínicas, especializada em cuidados paliativos, a seção onde vão os pacientes terminais, os que já não têm cura, apenas dignidade. 15 anos vendo gente morrer, alguns em paz, outros em agonia, alguns rodeados de família, outros completamente sozinhos. E Adelaide havia aprendido algo que nenhum manual médico ensina, que a forma como você morre importa tanto quanto a forma como você vive. Mas, em 2018, Adelaide havia renunciado. Depois de 15 anos, por quê? Porque numa noite de dezembro, sua própria mãe havia morrido naquele mesmo hospital. Câncer de mama, fase 4. Os doutores e enfermeiras haviam feito todo o protocolo: medicina, morfina, monitoramento. Mas ninguém havia penteado o cabelo dela. Sua mãe, que a vida inteira havia sido vaidosa com o cabelo, que nunca saía à rua sem se pentear, havia passado suas últimas 3 semanas com o cabelo embaraçado, sem lavar, jogado sobre o travesseiro como uma teia de aranha cinza. E Adelaide, que trabalhava naquele mesmo hospital, havia estado demais ocupada com outros pacientes para perceber, até que foi tarde. No dia em que sua mãe morreu, Adelaide havia ficado sozinha com o corpo. E a primeira coisa que fez, antes de chamar ninguém, antes de fazer papelada, antes de tudo, foi pegar uma escova e penteou sua mãe. Por 40 minutos, penteou aquele cabelo cinza e embaraçado até deixá-lo suave e apresentável. Até que sua mãe se viu como ela gostaria de se ver. E enquanto penteava, Adelaide havia feito uma promessa: nunca mais vou deixar que alguém morra sem dignidade. Por isso havia renunciado ao hospital, porque o sistema não te deixa dar tempo. Te deixa dar medicina, mas não tempo. E por isso, quando viu o anúncio de Fernanda buscando empregada doméstica para cuidar de uma paciente terminal, Adelaide não perguntou pelo salário. Perguntou quanto tempo restava a Benedita. Porque Adelaide não estava procurando um trabalho, estava buscando uma oportunidade de cumprir sua promessa. E todas as manhãs, desde há 3 meses, Adelaide chegava às 6, mas começava a trabalhar às 5. Aquela hora que ninguém pagava. Aquela hora que Fernanda nunca soube que existia. Essa hora era para Benedita. E aqui, 20% dentro desta história, aparece o primeiro objeto. O primeiro detalhe que vai mudar tudo. Uma escova de prata. Não qualquer escova. Uma escova antiga, com cabo de prata lavrada e cerdas de javali natural. Gravado no cabo, uma data, 15 de dezembro de 1942.
Era a escova da mãe de Adelaide, a única herança que lhe havia deixado. E todas as manhãs, Adelaide a trazia embrulhada num lenço de seda azul. E com essa escova, com infinito cuidado, penteava o cabelo ralo de Benedita. Benedita, que havia rejeitado se olhar no espelho durante 2 meses. Benedita, que havia quebrado seu espelho de mão porque já não suportava seu reflexo. Benedita, que havia dito às enfermeiras para pararem de penteá-la porque já não importava. Já não havia nada a salvar. Essa Benedita, todas as manhãs às 5, sentia as mãos de Adelaide levantarem sua cabeça com cuidado. Sentia as cerdas da escova de prata moverem-se suavemente entre os fios que restavam. Sentia alguém tratá-la, não como a paciente terminal número 47 numa lista de medicação, mas sim como Benedita Albuquerque, bailarina, mulher, humana. E pouco a pouco, algo em Benedita começou a mudar. Não seu câncer. O câncer continuava ali, crescendo, matando-a lentamente. Isso não mudou, mas sua alma começou a sarar. E isso, ninguém pode medir em radiografias, mas é real. Mais real que qualquer número num expediente médico. Fernanda não sabia nada disso, ainda, mas estava a ponto de descobrir. E quando descobrisse, 47 anos de certezas sobre o que significava sucesso, amor e valor iam colapsar em segundos. Mas isso vem depois, porque agora, parada naquele corredor, espiando sua empregada lendo para sua tia, Fernanda só sentia uma coisa: curiosidade. O que mais estava acontecendo naquela casa que ela não sabia? E mais importante, porque ninguém lhe havia dito, decidiu ficar. Cancelou todas as suas reuniões do dia, algo que nunca, em 15 anos como CEO, havia feito, e sentou-se na sala de baixo, em silêncio, esperando, observando, querendo entender que diabos estava acontecendo sob seu próprio teto. E o que descobriu nas seguintes horas ia mudá-la para sempre. Às 8 da manhã, Adelaide saiu do quarto de Benedita. Fechou a porta com cuidado, como se não quisesse acordar alguém que dormia, embora Benedita estivesse acordada, e desceu as escadas em direção à cozinha. E se encontrou cara a cara com Fernanda. Por 3 segundos completos, nenhuma das duas disse nada. Apenas se olharam. Adelaide com aquela expressão tranquila que sempre tinha. Fernanda com uma mistura de curiosidade e algo mais que não sabia nomear ainda. Até que Fernanda quebrou o silêncio. Você chega cedo? Adelaide assentiu. Sim, dona Fernanda. 1 hora antes, desde há 3 meses. Eu te pago por essa hora? Não, senhora. Então por que faz isso? E aqui vem o momento. Exatamente 25% nesta história, onde tudo começa a se revelar. E você precisa prestar muita atenção, porque o que Adelaide disse não foi uma explicação, foi uma filosofia, porque sua tia Benedita merece mais do que se pode pagar. Essa resposta, 6 palavras, destroçou algo em Fernanda, que ela nem sequer sabia que estava quebrado, porque merece mais do que se pode pagar. Significava algo que ninguém nunca tinha dito a Fernanda Albuquerque, CEO de 12 hotéis Magnólia, em toda a sua vida profissional. Significava que o dinheiro não era suficiente, que havia coisas que não se compram, que sua tia, morrendo numa cama, precisava de algo que não aparecia em nenhuma fatura, e Adelaide estava dando de graça. Fernanda se sentou. Por favor, me diga, o que você faz nessa hora? E Adelaide, depois de hesitar só 1 segundo, começou a falar. Eu lavo o cabelo dela, com shampoo de lavanda, porque ela gosta. Eu seco com toalhas mornas, que esquento na secadora primeiro. Eu penteio com a minha escova de prata, a da minha mãe. Eu coloco música, os balés favoritos dela. Eu leio o que ela pedir. Às vezes são 10 páginas, às vezes só 2, porque ela se cansa. Eu mostro o espelho. Nem sempre ela quer se ver.
Mas quando quer, eu seguro o espelho e digo: olhe como a senhora está linda, Dona Benedita. E às vezes ela chora, e às vezes sorri, mas sempre, sempre aperta a minha mão. E isso me diz que ela precisava. Fernanda tinha ficado completamente imóvel. Cada palavra era uma facada de verdade. Por que você nunca me disse? Porque a senhora nunca perguntou, senhora. E ali estava, a verdade tão simples, que doía. Fernanda vinha 20 minutos aos domingos. Perguntava: mas como está? Bem, senhora. Precisa de algo? Não, senhora. Perfeito. E ia embora. Nunca perguntou como Benedita estava, realmente. Nunca perguntou o que Delaide fazia durante essas 12 horas de trabalho. Nunca perguntou nada que requeresse mais de 20 minutos para responder. Porque Fernanda sabia administrar o seu tempo, mas não sabia dar o seu tempo. E essa diferença entre administrar e dar era a diferença entre sobreviver e viver. Fernanda engoliu em seco. Posso ver? Delaide assentiu. Amanhã, chegue às 5, eu lhe ensino. E Fernanda, pela primeira vez em 15 anos como CEO, disse que sim a algo, sem revisar a sua agenda primeiro. Naquela noite, Fernanda não dormiu. Não conseguia. Sua cabeça era um caos de pensamentos que não a deixavam em paz. Sua tia estava morrendo. Isso ela sabia desde maio. 3 meses de prognóstico. Já iam 3 meses. Cada dia extra era emprestado. Mas nunca, nesses 3 meses, Fernanda tinha passado mais de 20 minutos com ela. Por quê? Porque é doloroso. Disse a si mesma naquela noite. Porque não sei o que dizer. Porque vê-la assim me destrói. Porque é mais fácil delegar, pagar a alguém para que cuide, para que eu não tenha que ver. Mas naquela noite, deitada em sua cama de lençóis egípcios, em sua cobertura de 380 metros quadrados, Fernanda entendeu algo. Não estava protegendo Benedita da sua dor. Estava se protegendo a si mesma. Porque era mais fácil mandar cheques que dar abraços, mais fácil contratar enfermeiras que segurar mãos, mais fácil pagar que estar presente. E uma mulher que ganhava um salário mínimo estava lhe ensinando essa lição, sem dizer uma palavra, só por chegar 1 hora mais cedo, cada dia, durante 3 meses, sem cobrar R$1 extra. No dia seguinte, Fernanda chegou às 5 da manhã. Ainda estava escuro, a cidade mal despertava, mas a luz do quarto de Benedita já estava acesa, e lá dentro, Delaide já estava ali. Fernanda tocou suavemente. Delaide abriu, e sem dizer nada, fez-se de lado, um convite silencioso. Fernanda entrou, e o que viu a fez entender por que Benedita pedia menos morfina pelas manhãs. Benedita estava sentada, reclinada em almofadas, frágil, delgada, mas desperta. E Delaide estava de pé junto a ela com uma jarra de água morna, uma toalha e essa escova de prata. Fernanda se sentou no sofá do canto, calada, só observando. Delaide molhou o cabelo de Benedita com cuidado, mecha por mecha. Usando água morna que não queimasse, aplicou shampoo, o de lavanda, com movimentos circulares no couro cabeludo, massageando, suave, como se tivesse todo o tempo do mundo. Benedita fechou os olhos, não de dor, de alívio. Há quanto tempo não te lavavam o cabelo assim? Perguntou Delaide suavemente. Benedita abriu os olhos, pensou. 2 meses, desde que recusei a quimioterapia. Já não queria que me tocassem, mas me deixa tocar, porque você me toca como humana, não como paciente. E Fernanda, sentada naquele canto, entendeu algo que nunca tinha visto. Dignidade não é o que te dão os médicos, dignidade é como te tratam as pessoas. Delaide enxaguou o cabelo com água limpa, 3 vezes, até que não ficou rastro de shampoo. Envolveu-o em uma toalha morna e pressionou suavemente para secar sem esfregar.
Depois deixou-o cair sobre os ombros de Benedita e pegou a escova de prata. E aqui, 35% nesta história. Você tem que responder algo. E responda com a verdade, não com o que você acha que deveria sentir, com o que você sente. Se você estivesse morrendo, quem você quereria que cuidasse de você? Alguém eficiente, que faz o seu trabalho e vai embora? Ou alguém que chega 1 hora mais cedo, só porque se importa com você? Pense, de verdade, porque algum dia você ou alguém que você ama vai estar nessa cama. E nesse dia, você vai querer que haja uma Adelaide no mundo, alguém que veja mais além do diagnóstico, que veja a pessoa. E se essa história te faz sentir algo, se te faz pensar em alguém, se te faz querer ser essa pessoa para alguém mais, então não só escute, haja, porque o mundo não precisa de mais gente que sinta, precisa de gente que faça. Adelaide penteou, mecha por mecha, lento, com essa escova de prata, que tinha penteado sua própria mãe antes de morrer. E enquanto penteava, cantava, suave, quase um sussurro, a música de O Quebra-Nozes, a mesma que Benedita tinha dançado 40 vezes, a mesma que tinha definido 22 anos de sua vida. E Benedita, com os olhos fechados, começou a mover os dedos. Fernanda notou. Os dedos de Benedita se moviam no ar, seguindo o ritmo, como se estivesse marcando os passos que o seu corpo já não podia dançar, mas sua alma ainda dançava. E Adelaide sabia, por isso punha essa música, não para recordar o que perdeu, senão para recordar quem era. Bailarina, sempre. Quando Adelaide terminou de pentear, pegou algo da mesinha de cabeceira e Fernanda viu o que era, um espelho, o mesmo espelho que Benedita tinha quebrado há 2 meses. Adelaide o tinha recolhido, tinha mandado reparar e o trazia cada manhã. Quer se ver? Perguntou Adelaide. Benedita duvidou. 3 segundos, 5, 10. Depois assentiu. Adelaide segurou o espelho frente a ela e Benedita se viu. Realmente se viu. Talvez pela primeira vez em meses. Não viu o câncer, não viu os 18 quilos perdidos, não viu a morte se aproximando. Viu Benedita Mendoza, penteada, limpa, digna, e sorriu. Não foi um sorriso grande, foi pequeno, frágil, como tudo nela agora, mas foi real. E Fernanda Albuquerque, sentada naquele canto, começou a chorar. Chorou em silêncio, sem fazer barulho, porque não queria interromper, mas chorou tão forte por dentro que sentia que ia se romper. Chorou porque durante 3 meses ela havia visto sua tia Benedita como caso terminal, como problema a delegar, como carga a administrar. E Adelaide a havia visto como Benedita. E essa diferença entre caso e pessoa era a diferença entre existir e viver. Depois, Adelaide guardou o espelho. Adelaide guardou a escova em seu lenço de seda azul e perguntou a Benedita: "Quer que eu leia para a senhora?" "Sim, por favor." "Que livro?" "O de sempre." Adelaide sacou um livro de sua bolsa. Gasto, com as esquinas dobradas, e Fernanda viu o título: O Pequeno Príncipe. Um livro infantil, um livro que todos conhecem, mas poucos entendem. "Por que esse livro?" perguntou Fernanda suavemente. Adelaide olhou para Benedita. Benedita sorriu débil. "Porque me lembra que o essencial é invisível aos olhos." E Fernanda entendeu. O câncer era visível, a dor era visível, a morte era visível, mas a alma de Benedita, aquela parte que ainda era bailarina, aquela parte que ainda queria se ver bonita, aquela parte que ainda precisava que alguém a visse como humana, isso era invisível. E Adelaide via, a cada manhã, com uma escova de prata e um livro gasto. Adelaide começou a ler, capítulo 3, onde o Pequeno Príncipe fala sobre sua rosa, sobre como cuidar dela, sobre como protegê-la, sobre como amá-la não porque seja perfeita, mas porque é sua. E Benedita escutava,
com os olhos fechados, respirando devagar, em paz. E Fernanda se deu conta de algo. Benedita não estava pedindo menos morfina porque a dor havia diminuído. O câncer não perdoa. A dor segue igual. Benedita pedia menos morfina, porque tinha algo mais forte que a morfina. Tinha alguém que a fazia sentir viva, e a dor de se sentir invisível doía mais que o câncer. Mas quando Delaide chegava a cada manhã, essa dor desaparecia, e a outra dor, a física, se tornava mais suportável, porque a alma sã ajuda o corpo a resistir. Delaide leu durante 20 minutos, até que Benedita adormeceu, suave, tranquila, com uma expressão que Fernanda não via em seu rosto há meses. Paz. Delaide guardou o livro, se levantou, acomodou as cobertas de Benedita, deixou o copo d'água na mesinha de cabeceira, apagou a luz principal e deixou só o abajur aceso, e saiu do quarto. Fernanda a seguiu. Desceram para a cozinha, e ali, de pé junto ao fogão, enquanto Delaide preparava chá, Fernanda fez a pergunta que a estava matando desde ontem. Por que você faz isso? Delaide não respondeu de imediato. Serviu 2 xícaras de chá. Passou uma a Fernanda. Se sentou e começou a falar. Minha mãe morreu há 8 anos, câncer de mama. Eu trabalhava no hospital geral, cuidados paliativos. Eu sabia o que vinha, sabia que não havia cura, mas acreditei que podia controlar como ela morria, dar-lhe dignidade, porque eu era enfermeira. Eu sabia. Delaide se deteve, tomou ar. Fernanda esperou. Mas eu estava enganada. O sistema hospitalar não te deixa dar dignidade, te deixa dar medicina. Medicação a cada 4 horas, monitoramento a cada 2, troca de lençóis a cada dia, tudo protocolado, tudo eficiente. Mas ninguém tem tempo para sentar e pentear uma senhora idosa. Isso não está no protocolo. Delaide olhou sua xícara de chá. Seus olhos brilhavam. E eu estava tão ocupada com outros 40 pacientes que não me dei conta de que minha própria mãe passou suas últimas 3 semanas com o cabelo sem lavar, enredado, jogado sobre o travesseiro como se não importasse mais. E ela sempre foi vaidosa com o cabelo. Sempre. Mas ninguém se tomou o tempo, nem mesmo eu. Uma lágrima caiu no chá de Delaide. Não a limpou, só seguiu falando. No dia que ela morreu, fiquei sozinha com seu corpo. E a primeira coisa que fiz foi pegar uma escova, esta escova, e penteei seu cabelo durante 40 minutos, até que se visse como ela teria gostado. E enquanto penteava, pedi perdão. Prometi que nunca mais ia ver essa indignidade em ninguém. Por isso renunciei ao hospital. Por isso me tornei empregada doméstica. Porque aqui eu escolho a quem cuidar e escolho como cuidar, sem protocolos, sem chefes me dizendo que não há tempo. E quando vi seu anúncio, buscando alguém para cuidar de sua tia terminal, soube que era minha oportunidade de cumprir essa promessa. Delaide levantou o olhar. Olhou Fernanda direto nos olhos. Sua tia Benedita me lembra minha mãe, vaidosa, orgulhosa de sua beleza, e o câncer tirou isso dela. Mas eu posso devolver um pouco, a cada manhã. Não posso curá-la, ninguém pode, mas posso fazê-la sentir-se bonita 1 hora mais antes de morrer. E isso, senhora Fernanda, vale mais que qualquer salário. Fernanda não conseguiu conter as lágrimas. Chorou ali, frente à sua empregada, como não chorava há anos. Chorou por Benedita, chorou pela mãe de Delaide, chorou por ela mesma e por todo o tempo que havia perdido pensando que o dinheiro resolvia tudo. E quando conseguiu falar, só disse 3 palavras: ensine-me, por favor. E aqui, 40% dentro desta história, aparece o segundo objeto, o segundo detalhe que vai te romper o coração. Delaide levou Fernanda de volta ao quarto de Benedita. Benedita ainda dormia, e Delaide lhe mostrou algo que Fernanda nunca havia visto: o travesseiro.
O travesseiro de Benedita estava coberto com uma fronha limpa, mas debaixo dessa fronha, Delaide guardava algo e o sacou. Cabelo, mechas de cabelo preto grisalho, recolhidas com cuidado, guardadas em saquinhos de tecido, com datas escritas à mão. 1 de junho, 15 de junho, 3 de julho, 20 de julho. A cada manhã, quando Delaide penteava Benedita, recolhia o cabelo que caía e o guardava. Não o jogava como lixo, o guardava com respeito. Por que guarda isso? Sussurrou Fernanda. Porque é parte dela e merece respeito. Não importa que esteja caindo, é seu, é Benedita. E Fernanda, olhando aqueles saquinhos de tecido com datas escritas, entendeu algo que nunca havia entendido. Amar alguém não é evitar sua dor, é estar presente em sua dor. E Delaide estava presente. A cada manhã, na dor mais íntima de Benedita, a dor de perder sua identidade mecha por mecha. Mas Delaide não fugia. Recolhia cada mecha com dignidade, como se dissesse: isto também é Benedita, e Benedita importa, até o final. Essa tarde, depois que Delaide se foi às 6, Fernanda ficou. Cancelou suas reuniões de novo, algo que já virava costume, e se sentou junto à cama de Benedita, desperta agora, olhando-a com aqueles olhos cansados, mas lúcidos. Como está, tia? Benedita sorriu débil. Melhor agora que você está aqui de verdade. E Fernanda soube a que se referia. Estar ali de verdade não era o mesmo que estar ali fisicamente 20 minutos a cada domingo. Estar ali de verdade era ficar. Mesmo que doesse, mesmo que fosse incômodo, mesmo que não soubesse o que dizer, só estar. Fernanda tomou a mão de Benedita, frágil, magra, mas quente, ainda viva, e pela primeira vez em 3 meses, em vez de perguntar como você está e esperar um bem, obrigada, Fernanda Albuquerque perguntou algo real. Está com medo? Tia Benedita pensou. Então assentiu. Sim, todos os dias. De quê? De morrer feia, de que me lembrem assim, como um corpo doente, não como Benedita. Fernanda apertou sua mão. Você não vai morrer feia, Delaide não vai permitir, e eu também não. Tia Benedita chorou, lágrimas silenciosas que correram por suas bochechas fundas. Obrigada, por ficar, finalmente. E Fernanda ficou, naquela tarde, naquela noite, e nas 6 noites seguintes, porque tia Benedita não tinha 3 meses, já não tinha mais. O médico ligou no dia seguinte. 2 semanas, talvez menos. O câncer se movia rápido agora. Era questão de dias. E Fernanda não ia desperdiçar nenhum. Os 6 dias seguintes transformaram Fernanda Albuquerque de maneiras que 15 anos como CEO jamais conseguiram. Primeiro dia, Fernanda chegou às 5 da manhã, como Delaide. E Delaide lhe ensinou, passo a passo, como esquentar a água, não fervendo, morna, provar com o cotovelo como as mães fazem com os bebês, como aplicar o shampoo, movimentos circulares, suave, sem puxar, como enxaguar, 3 vezes, até que a água saia completamente limpa. E o mais importante, como segurar o espelho. Não só colocá-lo na frente dela, segurá-lo com amor, com a mão firme para que não trema, na altura correta, com a luz correta, e enquanto o segura dizer algo, não um elogio vazio, algo verdadeiro. Olha como a senhora está linda, dona Benedita. Seus olhos ainda brilham. Seu sorriso continua o mesmo que dançava no Palácio das Artes. E Benedita, olhando-se naquele espelho segurado pelas mãos trêmulas de sua sobrinha, sorriu. Não muito, não conseguia, mas sorriu. E Fernanda sentiu algo que nunca havia sentido em nenhuma reunião de negócios. Nem fechando nenhum acordo de milhões, sentiu que importava, de verdade, não por seu dinheiro, não por seu título, mas por estar ali, presente, humana. Segundo dia, Benedita piorou.
A dor se tornou mais intensa. Os comprimidos já não funcionavam igual. A morfina aumentou a dose. E Benedita começou a dormir mais, 18 horas por dia. Acordava só por momentos, mas cada vez que acordava, Delaide ou Fernanda estavam ali, segurando sua mão, cantando baixo, lendo, ainda que Benedita estivesse com os olhos fechados, porque estar presente não requer que a outra pessoa esteja acordada, só requer que você esteja ali. Terceiro dia. Chegou o momento que Fernanda havia estado temendo. Benedita deixou de comer, completamente. Nem sequer água. Seu corpo começou a se apagar. Os médicos chamavam de o processo ativo de morrer. O corpo sabe quando é tempo e começa a fechar sistemas, um por um. Delaide chamou Fernanda para um lado. Explicou com aquela voz calma que havia usado com 40 pacientes terminais antes. Isto é normal. É o corpo dela dizendo que já é tempo de descansar. Não podemos forçá-la a comer. Só podemos mantê-la confortável, digna e acompanhada. Quanto tempo? Perguntou Fernanda com a voz embargada. Dias, talvez horas, ninguém sabe exato, mas em breve. E Fernanda, pela primeira vez em sua vida adulta, não tentou controlar nada. Não chamou mais médicos, não pediu segundas opiniões, não buscou milagres de última hora, só aceitou e ficou. Quarto dia. Benedita quase não acordava. Sua respiração se havia tornado irregular, lenta, com pausas longas entre cada alento que faziam com que Fernanda contivesse o seu, esperando o seguinte. Mas ainda assim, naquela manhã, às 5, Delaide a penteou. Ainda que Benedita estivesse inconsciente, ainda que não fosse ver seu reflexo, ainda que parecesse não ter sentido, Delaide molhou aquele cabelo ralo, lavou com shampoo de lavanda, penteou com a escova de prata, mecha por mecha, como se Benedita estivesse acordada e olhando. Por que você faz isso se ela não está acordada? Perguntou Fernanda suave. Delaide não deixou de pentear. Porque ela merece, acordada ou dormindo, viva ou morrendo. Benedita Albuquerque merece ser tratada com dignidade até o último segundo. E Fernanda entendeu algo profundo, algo que mudou seu conceito completo de humanidade. Dignidade não depende de que a pessoa esteja consciente. Dignidade é o que você faz quando ninguém está te vendo, quando ninguém te pode agradecer, quando o único que te motiva é o respeito pela vida humana. E Delaide tinha isso, em cada fibra do seu ser. Quinto dia. Fernanda acordou às 3 da madrugada com uma sensação no peito. Algo que lhe dizia, levante, vá vê-la, agora. Levantou, vestiu-se, dirigiu até a casa. Chegou às 3h40 da madrugada. A casa estava em silêncio. Subiu as escadas e a luz do quarto de Benedita estava acesa. Abriu a porta suavemente e ali estava Adelaide, sentada na cadeira junto à cama, segurando a mão de Benedita, cantando, tão baixo que quase não se ouvia, mas era o quebra-nozes, sempre o quebra-nozes. Desde quando você está aqui? Delaide não se virou. Desde as 11 da noite. Senti que esta noite era importante. Não queria que estivesse sozinha. Não te pagamos para ficar de noite. Eu sei. Então por quê? E Delaide, pela primeira vez, virou para ver Fernanda. E seus olhos estavam cheios de lágrimas, mas sua voz era firme, porque quando minha mãe morreu, morreu sozinha. Eu cheguei 20 minutos atrasada e tenho me perguntado todos os dias destes últimos 8 anos se teve medo nesses últimos 20 minutos, se me procurou, se quis me dizer algo e eu não estava ali para escutar. E nunca vou saber, mas posso assegurar-me de que sua tia não tenha esse medo, de que não morra sozinha. Ainda que eu tenha que ficar acordada 48 horas, não vai estar sozinha. Fernanda sentou-se no outro lado da cama, pegou a outra mão de Benedita e juntas, a CEO e a empregada doméstica ficaram ali,
cantando baixo, segurando mãos, esperando. Sexto dia, amanheceu. Benedita seguia viva, mas apenas. Sua respiração era um sussurro, sua pele fria, seus lábios azulados. Delaide e Fernanda não haviam se movido, não haviam dormido. Só pequenas siestas de 10 minutos revezando-se, mas sempre uma das duas acordada, sempre alguém segurando sua mão. Às 9 da manhã, Delaide sussurrou para Fernanda: "Vou penteá-la uma última vez." Fernanda assentiu e viu Delaide fazer o que havia feito durante 3 meses, mas desta vez, sabendo que era a última. Delaide esquentou a água, molhou o cabelo, aplicou o shampoo, massageou o couro cabeludo com tanto cuidado como se Benedita fosse de cristal. Enxagou 3 vezes, secou com toalha morna e tomou a escova de prata e, enquanto penteava, cantou o quebra-nozes, completo, desde o princípio. E Fernanda, olhando essa cena, soube que isto era o que havia vindo ver. Isto era o que lhe havia faltado ver durante 3 meses. Amor, não o amor de filmes, não o amor de canções, o amor real, o que fica quando não há esperança, o que serve quando não há recompensa, o que acontece quando a morte já venceu. O amor que proclama que sua vida importa e que você merece beleza até o fim. Delaide terminou de pentear, guardou a escova no lenço de seda azul e sussurrou para a tia Benedita, algo que Fernanda quase não conseguiu ouvir: "Já pode descansar. Dona Benedita já fez o suficiente, foi formosa, foi amada e nunca vamos esquecê-la." E exatamente às 11h23 da manhã, Benedita Albuquerque deu seu último suspiro, sem drama, sem gritos, sem dor visível, apenas um último suspiro e silêncio. E Fernanda, segurando aquela mão que já não apertava de volta, chorou como nunca em sua vida. Chorou por sua tia, chorou por todos os anos que perdeu, chorou pelos 20 minutos aos domingos, quando poderia ter dado horas, mas também chorou de gratidão, porque no final, graças a Delaide, Benedita não morreu sozinha, não morreu descuidada, não morreu esquecida, morreu penteada, digna, amada. E aqui, exatamente 55% desta história, chega o momento que define tudo, o momento que vai estar na miniatura, o momento que você nunca vai esquecer. 2 horas após a morte de Benedita, chegou a equipe funerária, mas antes que tocassem o corpo, Delaide os deteve. "Me deem 30 minutos. "Para quê?" perguntou o diretor da funerária. "Para deixá-la linda." E durante os seguintes 30 minutos, Fernanda viu algo que nunca esqueceria. Delaide vestiu Benedita com seu vestido favorito, o preto com renda, o que havia usado em sua última apresentação como bailarina principal. Há 18 anos, Fernanda o havia guardado no armário, mas nunca pensou em usá-lo. Delaide colocou seu colar de pérolas, o que sua avó lhe havia dado, o que Benedita usava só em ocasiões especiais. E então, o mais importante, Delaide pegou todos os saquinhos de tecido, os que guardavam o cabelo caído durante 3 meses, e com paciência de artista, com amor de mãe, fez algo impossível, uma trança. Teceu o cabelo caído com o cabelo que restava, mecha por mecha, criando uma trança elaborada, que percorria a cabeça de Benedita como uma coroa. Não cobria a calvície, não pretendia esconder a doença, mas devolvia algo da dignidade que o câncer tentou roubar. E quando terminou, Delaide deu um passo atrás e Fernanda viu sua tia, pela última vez. Benedita Albuquerque, 68 anos, bailarina, elegante, formosa, não como paciente de câncer, como Benedita. E o diretor funerário, um homem de 60 anos que havia visto milhares de corpos em sua carreira, ficou quieto, olhando, e então disse algo que derrubou Fernanda.
Em 35 anos fazendo isso, nunca havia visto alguém preparar um ente querido com tanto amor. Quem quer que tenha feito isso, a amava de verdade. E Fernanda, olhando Delaide guardar a escova de prata, disse a verdade, que doía admitir. Não sou eu quem a amava assim, é ela. E eu estou aprendendo. Se esta história não te fez sentir nada até agora, se não te dilacerou por dentro, se não te fez pensar em cada pessoa que você ama e cada segundo que desperdiça, então eu te digo direto, você não tem alma, ou a tem tão enterrada sob trabalho e rotina, que esqueceu que existe. Porque isto não é ficção, isso acontece todos os dias. Gente morrendo sozinha, gente morrendo sem dignidade, enquanto nós estamos ocupados com reuniões e e-mails e coisas que não importam nada. Quando você está dando seu último suspiro, e se há uma Delaide em sua vida, alguém que cuida de quem você ama com esse tipo de amor, agradeça, agora, hoje. Porque gente assim não existe para ganhar dinheiro. Existe para nos salvar de nossa própria crueldade indiferente. O funeral foi 3 dias depois. Caixão aberto, por petição de Fernanda, porque queria que todos vissem o que ela quase não viu. A Benedita Albuquerque, não destruída pelo câncer, mas honrada. Apesar do câncer, 150 pessoas chegaram, companheiros de balé de 20 anos atrás, estudantes que Benedita havia treinado, vizinhos, amigos, e quando viram o corpo, todos tiveram a mesma reação, assombro. Ela está linda, disseram, como se estivesse dormindo, como se ainda fosse Benedita. E Fernanda, parada junto ao caixão, com Delaide ao seu lado, explicou, ela é Delaide, nossa empregada doméstica, cuidou da minha tia durante 3 meses, a penteou cada manhã, devolveu sua dignidade quando todos nós esquecemos que ela precisava, e o que vem agora, essa trança, esse vestido, essa paz em seu rosto, é trabalho de Delaide, não meu, e um por um. Os presentes se aproximaram de Delaide, lhe agradeceram. Alguns choraram, outros apenas assentiram com respeito profundo. Mas houve uma mulher, Isabel Romero, havia sido aluna de Benedita há 25 anos, e depois do funeral, se aproximou de Fernanda com uma pergunta. Sua empregada aceita outros trabalhos? Minha mãe tem demência, vive comigo, mas não sei como cuidar dela com amor, como sua Delaide cuidou de Dona Benedita. E aí, 70% desta história, Fernanda teve uma ideia que não vinha da CEO, vinha da sobrinha, que acabava de perder sua tia, mas aprendeu uma lição, que nenhuma escola de negócios ensina, que há coisas mais importantes que o sucesso, e uma delas é a dignidade. Fernanda olhou para Delaide. Delaide, você tem tempo para ensinar a outras pessoas o que você faz? Delaide pensou. Então, assentiu lento. Se isso ajuda a que mais gente morra como Dona Benedita, com dignidade, então sim. E Fernanda, ali mesmo, parada no cemitério, tomou uma decisão que mudaria centenas de vidas. Vou criar um programa. Se chamará Dignidade Benedita, e você vai dirigi-lo. Vamos treinar cuidadores não só em protocolos médicos, em amor, em como pentear, em como ler, em como fazer alguém se sentir humano, até o último segundo. Aceita? Delaide, com lágrimas correndo pelo seu rosto, assentiu. E 3 meses depois, o programa Dignidade Benedita abriu suas portas. Mas isso vem depois, porque agora, parados naquele cemitério, enquanto baixavam o caixão de Benedita à terra, Fernanda precisava fazer algo mais. Se ajoelhou, pôs sua mão sobre o caixão e sussurrou o que devia ter dito há 3 meses. Obrigada, tia, por me criar quando meus pais morreram, por sacrificar sua carreira para me dar uma vida, por me amar quando eu era demais cega para ver seu amor. E perdão, por não estar presente até que foi quase tarde.
mas aprendi. Graças a Adelaide, aprendi e vou honrá-la. Não com flores uma vez ao ano, mas com ações cada dia. Ajudando a que outras pessoas morram como você, com dignidade, com amor, formosas até o fim. E enquanto a terra caía sobre o caixão, Fernanda sentiu algo quebrar dentro dela. Mas não era algo ruim, era a velha Fernanda. A CEO que media tudo em reais e minutos. A que acreditava que o sucesso era acumular hotéis Magnólia e contas bancárias. A que pensava que 20 minutos aos domingos eram suficientes para alguém que literalmente te criou. Essa Fernanda morreu naquele dia, enterrada junto com Benedita, e nasceu uma nova, alguém que entendia que o tempo dedicado com amor vale mais do que o dinheiro ganho com esforço, que a dignidade é um direito, não um luxo, e que os heróis reais não usam ternos de grife, usam uniformes azuis, chegam uma hora mais cedo e trazem escovas de prata em lenços de seda. 3 meses após o funeral, o programa Dignidade Benedita abriu em um prédio pequeno nos Jardins. Fernanda havia comprado o lugar com seu dinheiro pessoal, não dos hotéis Magnólia, da sua conta pessoal, porque isso não era negócio, era dívida. O programa era simples: treinar cuidadores no que Adelaide chamava de cuidado com amor. Não só protocolos médicos, não só trocar fraldas e dar medicamentos, mas como fazer alguém se sentir humano quando seu corpo os está traindo. Adelaide desenhou o currículo. 4 semanas, 120 horas. E cada estudante tinha que aprender 5 coisas fundamentais. 1. Como pentear, não rápido, com paciência, mecha por mecha. Como se cada fio importasse. Porque importa. Para a pessoa na cama, é sua identidade. E arrebatar-lhes isso só porque estão doentes é crueldade disfarçada de eficiência. 2. Como ler, não como autômato. Com emoção, com vozes diferentes para os personagens, com pausas nos momentos corretos. Porque quando você está deitado em uma cama, uma história bem lida é uma janela para o mundo. E fechar essa janela por ler monotonamente é tirar-lhes a última liberdade que têm. 3. Como segurar um espelho. Isso era o que mais surpreendia os estudantes. Por que dedicar uma aula inteira a segurar um espelho? Porque segurá-lo mal significa que a pessoa vê seu rosto tremendo, vê sua incomodidade, vê que você não quer estar ali, mas segurá-lo firme, à altura correta, com a luz correta, enquanto diz algo verdadeiro e amável. Isso lhes devolve algo que o hospital lhes tirou: dignidade. 4. Como escutar. Não esperar sua vez para falar. Escutar de verdade. Porque às vezes o que uma pessoa moribunda precisa não é que você diga que tudo vai ficar bem. Precisa que você escute quando ela diz: estou com medo. E em vez de mudar de assunto, pegue sua mão e diga: eu sei, e não é justo, mas você não está sozinha nesse medo. E 5. O mais difícil: como estar presente quando não há esperança. Porque o instinto humano é fugir da dor. Ver alguém morrendo dói, então criamos distância, nos tornamos mecânicos, eficientes, protocolares, para nos proteger. Mas essa pessoa precisa o oposto. Precisa que você se aproxime quando todo o seu corpo te diz: afaste-se. Que você chore com eles em vez de dizer: não chore. Que você aceite que eles vão morrer em vez de vender falsas esperanças. E que você siga cuidando deles com amor até o último segundo. Mesmo que saiba que esse último segundo está perto. Adelaide ensinava isso com a intensidade de alguém que havia aprendido com seu próprio fracasso. E seus estudantes saíam transformados. O primeiro grupo se formou em dezembro. 12 cuidadores, 8 mulheres, 4 homens, entre 25 e 62 anos. Alguns com experiência médica, outros sem nenhuma.
mas todos com algo em comum. Eles haviam cuidado de alguém e não o haviam feito bem, e viviam com essa culpa, e queriam aprender a fazer melhor pela próxima pessoa. Uma delas era Teresa Montes, 45 anos. Havia cuidado de seu pai com Alzheimer durante 2 anos, e quando ele morreu, a única coisa que Teresa recordava era o dia em que perdeu a paciência. Gritou com ele porque ele perguntou seu nome pela 100ª vez naquele dia. E essa foi a última conversa consciente que tiveram. 1 hora depois, ele entrou em coma. Morreu 3 dias depois sem acordar. E Teresa vivia com o peso de que suas últimas palavras para seu pai foram um grito de frustração. Delaide a abraçou quando Teresa contou essa história no primeiro dia de aula. E lhe disse algo que Teresa nunca esqueceu. Você não pode mudar essas últimas palavras, mas você pode se assegurar de que a próxima pessoa que você cuidar escute amor em vez de frustração. E dessa maneira, você honra seu pai, não com lamentos, com ações. E Teresa se tornou uma das melhores cuidadoras do programa, porque sabia o custo de falhar. Em seu primeiro ano, o programa Dignidade Benedita treinou 50 cuidadores, e cada um desses cuidadores foi designado a famílias que precisavam. Algumas pagavam, outras não podiam pagar, não importava. Fernanda subsidiava os que não podiam pagar com seus próprios recursos, e os resultados foram impactantes. Em hospitais normais, 68% dos pacientes terminais morrem sozinhos. Na madrugada, quando as enfermeiras estão ocupadas com outros pacientes, quando a família foi para casa descansar, sozinhos. Mas dos 50 pacientes cuidados por graduados de Dignidade Benedita nesse primeiro ano, 0 morreram sozinhos. 0. Não porque o programa garantisse 24 horas de vigilância, mas porque os cuidadores aprenderam a escutar. E quando uma pessoa está perto de morrer, emite sinais sutis, uma mudança na respiração, uma inquietação, uma lucidez súbita depois de dias inconsciente. E os cuidadores de Dignidade Benedita sabiam ler esses sinais. E se ficavam, cancelavam seu dia livre, dormiam em cadeiras incômodas, o que fosse necessário, porque haviam aprendido com Delaide que estar presente nesse último momento não era opcional, era sagrado. E aqui, 80% nesta história, aparece o objeto final, o detalhe que fecha tudo. Fernanda guardou algo de Benedita, algo que ninguém sabia que ela tinha. E 2 anos depois da morte de Benedita, ela o tirou em um momento que precisava. Era uma das bolsinhas de tecido, a última, datada de 25 de agosto, o dia antes de Benedita morrer, o último cabelo que Delaide penteou enquanto Benedita ainda respirava. Fernanda a havia guardado em uma gaveta de sua mesa, no escritório de CEO dos Hotéis Magnólia. E cada vez que estava a ponto de tomar uma decisão de negócios que sacrificava pessoas por lucro, abria essa gaveta, olhava essa bolsinha de tecido e recordava que sua tia havia perdido mechas de cabelo, mas Delaide os guardou com dignidade, não como lixo, como tesouro, porque eram parte de Benedita, e Benedita importava. E se Benedita importava, se seu cabelo caído merecia respeito, se sua dignidade valia mais do que a eficiência, então cada empregado em seus hotéis importava, cada hóspede importava, cada decisão que ela tomava tinha que passar essa prova. Isso trata as pessoas com dignidade ou os trata como números? E se a resposta era números, Fernanda mudava a decisão. Esse pequeno pedaço de cabelo em uma bolsinha de tecido havia mudado como Fernanda dirigia um império de 12 hotéis e 3.000 empregados. Porque dignidade não é negociável, nem sequer por lucro. E aqui, 85% nesta história. Tenho que te dizer algo, e não é confortável, mas é necessário. Esta história vai terminar.
Em uns minutos, você vai voltar à sua vida, ao seu trabalho, às suas rotinas, e há uma possibilidade muito real de que esqueça tudo isso em uma semana, porque é fácil sentir no momento. Difícil é agir depois. Mas se existe uma única pessoa em sua vida que está sofrendo, doente, sozinha, esquecida, e você tem adiado visitá-la porque é desconfortável ou doloroso, ou você não tem tempo, esta história está gritando para você: vá, agora, hoje, não amanhã, porque amanhã pode ser que ela não esteja mais aqui. E você vai viver com o mesmo peso que Fernanda Albuquerque viveu. O peso de saber que você podia ter dado amor e escolheu dar desculpas. Então, não sinta apenas isso. Haja. E se esta história te tocou tanto que você quer fazer algo maior, apoie este trabalho. Super obrigado existe por uma razão. Para que histórias assim continuem chegando a pessoas que precisam ouvi-las. Como você, como eu. 2 anos após a morte de tia Benedita, o programa Dignidade Benedita havia crescido exponencialmente. 127 cuidadores treinados, 340 famílias atendidas, 89 pacientes haviam falecido sob os cuidados de graduados do programa e os 89 morreram acompanhados, penteados, com música, com alguém segurando sua mão e algo mais. Algo que Fernanda não esperava. As famílias começaram a doar, não dinheiro, tempo. Filhos que haviam perdido seus pais se ofereciam como voluntários para acompanhar outros idosos que não tinham família, para ler para eles, para penteá-los, para simplesmente estar. Porque quando você vê alguém morrer com dignidade, você quer que outros tenham essa mesma dignidade. E a única maneira de garantir isso é dando você mesmo. O programa se tornou um movimento. E Fernanda, sem planejar, se tornou voz de algo maior que hotéis. Se tornou voz de uma ideia simples, mas revolucionária. Que como você morre, importa. E que, como sociedade, nós falhamos em honrar essa verdade. Fernanda começou a dar palestras em hospitais, em escolas de enfermagem, em conferências de negócios, e sua mensagem era sempre a mesma. Vocês querem saber o segredo do sucesso? Eu era CEO de 12 hotéis Magnólia, 340 milhões de reais ao ano. Pensei que isso era sucesso, e eu estava errada. Sabem qual é o verdadeiro sucesso? Ver alguém morrer em paz, penteado, acompanhado, amado. Isso é sucesso. Porque quando você morrer, a única coisa que vai importar não é quanto você ganhou. É como você tratou aqueles que não podiam te dar nada em troca. E uma noite, depois de uma dessas palestras, um homem se aproximou dela. Dr. Eduardo Salinas, chefe de cuidados paliativos no Hospital Albert Einstein, e lhe fez uma pergunta que mudaria tudo outra vez. Seu programa pode escalar? Pode treinar centenas, milhares? Fernanda pensou. Logo disse a verdade. Não sei. Mas Adelaide, sim. E 3 meses depois, Dignidade Benedita firmou um convênio com o Hospital Albert Einstein, o primeiro hospital no Brasil a integrar oficialmente o protocolo de cuidado com amor em seu departamento de paliativos. Adelaide treinou 30 enfermeiras. E essas 30 enfermeiras treinaram outras 100. E essas 100 mudaram como o hospital inteiro tratava pacientes terminais. De protocolos frios para presença acolhedora. De eficiência mecânica para dignidade intencional. E os números o respaldavam. Satisfação familiar subiu 340%. Queixas caíram 78%. E algo que não se pode medir em números, mas que todos sentiam. O hospital começou a se sentir menos como fábrica de morte e mais como santuário de despedida. Adelaide se tornou respeitada no campo médico, não por ter títulos, não por ter anos de experiência formal, mas por ter algo que os doutores haviam perdido em anos de escola médica:
humanidade. E Adelaide nunca perdeu essa humildade. Seguia chegando ao programa cada manhã às 5, uma hora adiantada. Como sempre. Porque isso era quem ela era. Não um título, não um posto, um ato de serviço. Fernanda também mudou, mas não só em seu trabalho. Em toda a sua vida, reduziu sua carga como CEO de Hotéis Magnolia a 50%. Contratou um co-CEO e dedicou os outros 50% à Dignidade Benedita, porque havia aprendido algo que nenhuma escola de negócios ensina: que você pode ter sucesso nos negócios e falhar na vida, e que o verdadeiro balanço não é trabalho-vida, é impacto vazio. Sua vida deixa impacto ou só deixa vazio? E Fernanda escolheu impacto. 3 anos depois da morte de tia Benedita, Fernanda visitou seu túmulo, como fazia cada mês. Levou flores, orquídeas, as favoritas de Benedita, e contou à lápide o que havia acontecido. Tia, o programa já treinou 340 cuidadores. Atendemos 890 famílias. 267 pessoas morreram sob nosso cuidado. E nenhuma morreu sozinha. Nenhuma morreu sem dignidade. Todas foram penteadas, acompanhadas, amadas, como você. E tudo isso existe porque Adelaide te amou. E porque eu finalmente aprendi a ver o que ela viu. Fernanda ficou ali sentada 40 minutos, não 20, 40, porque havia aprendido a dar tempo, não a administrá-lo. E enquanto estava ali, chegou alguém mais. Uma mulher que Fernanda não conhecia, mais velha, talvez 70 anos, caminhava lento com uma bengala, se aproximou de outro túmulo, 2 fileiras mais adiante, e Fernanda viu que trazia algo na mão, uma escova, velha, com cabo de madeira gasta. E a mulher se ajoelhou, pôs a escova sobre o túmulo e sussurrou algo que Fernanda aproximadamente conseguiu ouvir. Obrigada, filha, por me pentear cada dia quando o câncer me tirou as forças. Nunca te disse o suficiente, mas te digo agora. Obrigada. E Fernanda entendeu. Essa mulher não tinha câncer, havia sobrevivido e estava visitando o túmulo de sua filha, que a havia cuidado. E a escova era o símbolo desse cuidado. E Fernanda chorou, porque havia 2 tipos de gente no mundo: os que deixavam escovas em túmulos e os que deixavam desculpas. E graças a Benedita, graças a Adelaide, Fernanda havia aprendido a ser do primeiro grupo. E aqui, 95% nesta história, vem a frase final, a que você vai lembrar, a que define tudo. Adelaide nunca deixou de levar a escova de prata, a de sua mãe, guardava-a no lenço de seda azul e cada vez que treinava um novo grupo de cuidadores, tirava-a e lhes contava a história de sua mãe, do cabelo sem lavar, dos 40 minutos penteando um corpo sem vida, da promessa, e logo lhes perguntava algo. O que você vai deixar quando morrer? Uma escova que alguém recorde com amor? Ou um vazio que ninguém note? Porque no final, não importa quanto dinheiro você ganhe, quantos títulos você tenha, quantas conquistas você acumule, a única coisa que importa é se você tratou alguém com dignidade quando não tinham poder para devolvê-lo. Essa é a medida real de uma vida. Não o que você toma, o que você dá. E Adelaide deu dignidade. Cada manhã, com uma escova de prata e um amor que não esperava recompensa. E mudou centenas de vidas, incluindo a de Fernanda, incluindo a minha ao te contar isto. E talvez, se você deixar, incluindo a sua. Hoje, 5 anos depois da morte de tia Benedita, o programa Dignidade Benedita opera em 12 cidades do Brasil. Treinou mais de 2.000 cuidadores. Atendeu mais de 8.000 famílias. E o protocolo de cuidados paliativos mudou em 47 hospitais. E tudo começou com uma mulher de 52 anos, que chegava 1 hora mais cedo, sem que ninguém pedisse, sem cobrar R$1 a mais, só porque alguém merecia dignidade. Fernanda ainda é CEO.
mas não mais de 12 hotéis. De 18, Hotéis Magnólia cresceu, mas cresceu diferente, com políticas que priorizam a dignidade sobre a eficiência. Quando as duas entram em conflito, com licenças remuneradas para funcionários que precisam cuidar de familiares doentes, com treinamento em empatia obrigatório para todos os gerentes, porque Fernanda aprendeu que negócio sem humanidade não é sucesso, é exploração elegante. E Delaide. Delaide continua sendo Delaide, humilde, dedicada, chegando cedo, com sua escova de prata em seu lenço azul, mas agora milhares de cuidadores levam suas próprias escovas, com suas próprias histórias, honrando suas próprias promessas. E cada vez que um desses cuidadores penteia um paciente terminal com amor e paciência, cada vez que seguram um espelho com mãos firmes e dizem algo verdadeiro, cada vez que ficam uma hora extra sem cobrar, porque sentem que aquela noite é importante, Benedita Albuquerque vive, não no corpo que o câncer destruiu, no legado que sua morte inspirou. E isso é o que chamam de milagre pequeno. Não que ela tenha sobrevivido, mas que sua morte dignificada salvou milhares de outras mortes de serem indignas. E agora, você tem uma decisão, duas opções, claras, sem espaço para desculpa. Opção 1, você fecha isso, segue com seu dia, sente algo por 10 minutos e esquece. E da próxima vez que alguém que você ama estiver sofrendo, você encontra uma desculpa. Estou ocupado, é incômodo, não sei o que dizer. E quando essa pessoa morrer, você vive com o peso de que poderia estar presente e escolheu estar ausente. Opção 2. Você age. Hoje. Agora. Liga para aquela pessoa que está sozinha. Visita aquele familiar no hospital. Se oferece para ajudar aquele vizinho que está doente. E mesmo que seja incômodo, mesmo que você não saiba o que dizer, mesmo que só possa dar 20 minutos, você os dá, com presença real, não com distração culpada. E se você puder dar mais, se esta história te tocou como me tocou, faça algo grande, doe, seja voluntário, aprenda, se torne alguém que cuida com dignidade, porque o mundo precisa de mais Delaide e menos Fernandas que acordam tarde. Qual você escolhe? Porque sua vida é a soma de suas escolhas e algum dia alguém vai estar escolhendo se te cuida com dignidade ou com indiferença. E esse alguém vai lembrar como você tratou os outros e vai te dar o que você deu. Então escolha bem, porque essa escolha define não só esta história, define a sua. A escova de prata de Delaide está guardada agora no Museu da Dignidade Benedita, atrás de um vidro, com uma placa que diz: esta escova penteou 2 mulheres moribundas e salvou milhares mais de morrer sem dignidade. Os objetos simples, usados com amor, mudam o mundo. E cada formando do programa passa por esse museu no último dia de treinamento. Olham para essa escova e Delaide lhes diz a mesma coisa que disse ao primeiro grupo. Não precisa ser rico, não precisa ser médico, não precisa ser especial, só precisa ser humano e decidir que a dignidade não é negociável e que você vai dá-la, mesmo que ninguém te peça, mesmo que ninguém te pague, mesmo que ninguém te agradeça, porque é o correto e porque algum dia você vai estar naquela cama e vai querer que alguém como você esteja ali, cuidando de você, penteando você, lembrando você que continua sendo humano, mesmo que seu corpo diga o contrário. E então você entenderá o que Benedita entendeu em seus últimos dias, que os anjos existem, mas não têm asas, têm uniformes azuis e chegam 1 hora mais cedo e trazem escovas de prata guardadas com amor. Essa é a verdade, a única verdade que importa quando você chega ao final, que você foi amado, que você foi visto e que alguém se tomou o tempo, quando o tempo era o mais valioso que tinham, para te fazer sentir humano. Benedita teve isso,
Graças a Adelaide. Graças a Fernanda que finalmente despertou. Graças a uma escova de prata e uma hora presenteada cada manhã. E a pergunta que te deixo é simples, mas devastadora. Quando você morrer, quem vai pentear seu cabelo com amor? E mais importante, a quem você tem penteado? Porque essa é a única história que importa. A de amor dado quando já não restava esperança. A de dignidade presenteada quando o mundo a havia esquecido. A de uma escova de prata que mudou tudo. Porque alguém decidiu que uma vida, qualquer vida, merece beleza até o final. E se você não viveu essa história ainda, comece hoje. Porque amanhã alguém que você ama pode não estar. E você vai querer ter sido a Adelaide dessa pessoa. Antes que seja tarde. Antes que a única coisa que você possa fazer seja pentear um corpo sem vida e se perguntar: por que esperou tanto? Não espere, vá agora e seja a pessoa que alguém vai lembrar com lágrimas de gratidão, em lugar de lamentos de oportunidades perdidas. Porque essa é a história que você quer deixar, a de amor que chegou cedo e ficou até o final, como Adelaide, como Fernanda aprendeu a ser, como você pode escolher ser hoje. A decisão é sua, mas o relógio não espera. E as pessoas que você ama também não. Então feche isso e vá a quem quer que precise ver você, com uma escova ou sem ela, com palavras ou sem elas, mas com presença real, completa, sem distrações. E quando essa pessoa te olhar e sorrir, mesmo que seja pequena, mesmo que seja frágil, você vai entender o que Adelaide soube sempre, que isso é para o que existimos. Não para acumular, para dar, não para ter sucesso, para servir, não para ser lembrados, para fazer que outros se sintam vistos. E esse é o único sucesso que sobrevive à morte. O amor que você deu quando ninguém te obrigava. A dignidade que você defendeu quando era mais fácil ignorá-la. O tempo que você presenteou quando era o mais valioso que você tinha. Isso é o que fica. Quando todo o resto se vai, uma escova de prata, uma hora mais cedo e um amor que não esperava nada em troca. Essa é a história de Benedita, de Adelaide, de Fernanda. E se você escolher bem, pode ser a sua também. Agora vá e seja digno da história que você quer deixar.